Boa tarde a todos. Vamos iniciar mais um estudo do livro Médiuns e Mediunidades, aqui no Grupo Espírita Alta de Souza, na tarde de hoje. Iniciemos com a mensagem do livro Ainda Hoje, de Chico Xavier, de número 90, que nos diz assim: examina por ti mesmo as situações com que te defrontas, hora a hora, por todos os flancos, solicitações e exigências. Tarefas, compromissos, contatos, reportagens, acontecimentos, comentários, informações, boatos. Queiras ou não queiras, a tua parcela de influência conta na soma geral das decisões e realizações da comunidade. Porque em matéria de manifestação, até mesmo o teu silêncio vale. Vamos orar. Jesus, mestre amado, mestre amigo, aqui estamos para iniciarmos mais uma reunião virtual no Grupo Espírita Alta de Souza. Que possamos, Senhor, juntos, estudar mais um ponto desta doutrina maravilhosa que abraçamos. E que possamos entender, pelo menos um pouco, os temas que serão estudados. Pedimos por todos nós, encarnados e desencarnados, viventes deste planeta, e que assim possamos dar por iniciada nossa reunião de estudo do livro Médiuns e Mediunidades da tarde de hoje. Bom, companheiros, hoje temos o capítulo 5, Consciência Mediúnica. Este é um capítulo muito interessante, que é um pouquinho difícil, mas acho que ele é mais difícil na aparência do que na essência. Por que digo isso? Porque Viana optou por colocar o tema dentro de um contexto histórico, para depois entrar na análise específica dos 5 estágios de consciência mediúnica que ele vai abordar conosco, dentro de um estudo vinculando os conceitos espíritas e os conceitos do sistema psicológico, da psicologia. Por isso que nós vamos pular a parte inicial, pelo menos agora, para entrarmos exatamente, já de início, nesses 5 etapas de consciência mediúnica que Viana de Carvalho nos coloca. Ele inicia dizendo que o primeiro estágio é a consciência de sono, onde temos uma total ausência de idealismo e as atividades do ser estão reduzidas praticamente aos automatismos de natureza fisiológica. Manifestações instintivas, respiração, assimilação, sem um real conhecimento das ocorrências. O indivíduo dorme, come, procria, ausente dos procedimentos da lógica, da razão. Poderíamos denominar este como um estado de sono sem sonhos. Ou seja, na fase inicial da nossa consciência mediúnica, como na fase inicial da nossa consciência de nós mesmos, ao longo da evolução, ao longo dos milênios que estamos aqui, ele nos coloca exatamente essa ausência de percepção do que somos nós. Nós não percebemos o que somos. Nós só vivemos o presente dentro de um certo automatismo de natureza fisiológica. Ou seja,
só damos crédito à matéria e não captamos aquilo que não tenha essa densidade da matéria, esse peso, essa condição bruta da matéria. Por isso que chama de sono sem sonhos. Por quê? Porque nós temos os contatos, mas de nada lembramos. Nós somos intuídos, mas acreditamos que somos nós, exclusivamente nós. É aquele estágio de predominância forte do ego, em que nos fechamos em nós mesmos, em que tudo aquilo de matéria à nossa volta é mais importante do que as sutilezas, do que as coisas imponderáveis, do que as relações verdadeiras. É o bruto pelo bruto. Mas a evolução acontece. E a nossa mediunidade também evolui. E, portanto, passamos uma nova etapa da consciência em despertamento. Ou com sonhos. O que significa? Significa que estamos num processo de despertamento, mas ainda não estamos despertos. Mas já conseguimos, de tempos em tempos, identificar coisas, como nós, quando dormimos, que ao acordarmos, aparentemente estávamos parados, inativos, mas ao acordar lembramos dos sonhos que tivemos. Ou seja, lembramos dos sonhos que são a representação lúdica nossa daquilo que vivenciamos durante o sono, no mundo espiritual, no relacionamento com os nossos companheiros do mundo espiritual. Então, essa condição de despertamento já nos faz identificar algo mais do que a pura e simples matéria. Nos faz começar a entrar no mundo do espírito. Mas ainda de uma maneira muito leve, muito branda, muito pequena, muito sem profundidade. Mas continuamos. A lei do progresso é uma lei fundamental e nós continuamos progredindo. E aí entramos num nível de consciência desperta ou identificação, no qual o homem começa a observar a si mesmo e ao seu próximo, ampliando o grau de relacionamento social e emocional, aspirando pelos ideais de engrandecimento humano, lutando com lucidez pela ampliação dos valores éticos, descobrindo metas além do imediatismo automatista e avançando com entusiasmo na defesa dos seus valores de enobrecimento. Ou seja, a partir deste ponto, vamos começar a realmente a crescer espiritualmente. Até esse momento foi apenas um preparo, a construção dos alicerces, para que agora comecemos a nos perceber como algo mais do que matéria. Começamos a perceber que tanto nós quanto aqueles que estão à nossa volta não são apenas um corpo, não são apenas matéria. Tem algo mais. E esse algo mais chama-se espírito. E é o momento em que começamos o nosso despertamento, ou melhor, entramos na condição de consciência desperta, de identificar
a nós mesmos e aos outros como espíritos. Espíritos que se comunicam não só pela boca, não só pelos cinco capacidades que tem o corpo, mas mediunicamente. Não esqueçamos que a comunicação mediúnica pode acontecer de 4 formas. De um espírito desencarnado para um encarnado. De um espírito desencarnado para outro espírito desencarnado. De um espírito encarnado para um espírito desencarnado. E de um espírito encarnado para outro espírito encarnado. Então, a mediunidade não se limita à recepção de mensagens do mundo espiritual por psicografia, psicofonia ou qualquer outra maneira, mas é toda a comunicação entre espíritos, estejam eles encarnados ou desencarnados. Isso é importante, inclusive para podermos continuar na nossa caminhada. Por quê? Porque dessa condição de consciência desperta, vamos passar para o estágio da consciência de si mesmo. Ou seja, na hora que passamos a nos identificar como espíritos e todos aqueles que estão à nossa volta como tal, nós vamos conseguir entrar no nosso íntimo, analisarmos-nos, verificarmos e chegarmos à condição de consciência de nós mesmos, ou transcendência do eu. Transcendemos do eu puramente material para o meu real espiritual. E aí predomina essa relação interna, essa relação eu-eu, predomina em relação às expressões do mundo exterior. Damos mais valor àquilo que sentimos do que aquilo que temos, do que aquilo que é material e que percebemos. Passamos a perceber o mundo espiritual e nos relacionar verdadeiramente através do mundo espiritual com os demais espíritos, encarnados ou desencarnados. Então, e vamos continuando. É um contínuo, é um ponto que não termina. Nesse nível em que o impositivo da conduta cristã se torna o recurso saudável e valioso para quem deseja o êxito do empreendimento evolutivo. Ou seja, a partir deste estágio de consciência de nós mesmos, já não podemos mais fugir das condições de sermos cristãos, verdadeiramente cristãos. E, na continuidade da nossa evolução, nós vamos chegar à condição de consciência objetiva ou cósmica. Que coisa linda! Que coisa maravilhosa! Por quê? Porque nesse estágio que nós vamos ver que vamos encontrar Jesus. Jesus, o médium por excelência, o médium de Deus, que não abdicou de vir se relacionar intimamente conosco, mas que a cada instante tomava um tempo para se reabastecer, penetrando a transcendência do cosmos em silêncio e solidão, através da oração, da meditação. E vamos percebendo que ao longo do caminho temos inúmeros exemplos, tanto exemplos na área do espírito, Francisco de Assis, Teresa de Ávila, como na área da ciência, Newton, Galileu, Einstein, como na área das artes, Da Vinci, Miguel Ângelo,
ou seja, da filosofia, Pascal, nós vamos vendo que em todas as áreas do conhecimento há os exemplos daqueles que foram avançando, que foram crescendo, que foram percebendo mais, que foram ampliando a sua consciência mediúnica, mesmo que nunca tenham falado de mediunidade, de médiuns, porque esse exercício independe de palavras, de temas, de ideologias. É algo inerente ao ser, a cada um de nós, e que vai se manifestando conforme vamos crescendo em conhecimento e em amor, praticando cada vez mais a caridade. Vamos então agradecer a Deus este momento, que podemos estudar, que podemos estar juntos uma vez mais, e que possamos não esquecer nunca da importância da mediunidade que cada um de nós tem, todos temos, e que devemos de cuidar, e que devemos de educá-la, e que devemos de trabalhá-la, para podermos efetivamente trilhar este caminho da evolução da consciência mediúnica em todos nós. Que Jesus nos ampare, nos ilumine e que possamos, nós também, começarmos a ser luzes tênues que seja, para aqueles que estejam à nossa volta. Que assim seja, graças a Deus.